Olá, meus irmãos, desejo que todos estejam em paz, na paz de Jesus Cristo. Bom, ontem então aconteceu a primeira audiência no processo que o pastor Diniz Cipreste moveu contra mim. Eu gravei, logo que terminou a audiência, eu gravei um vídeo para explicar os fatos do processo. Então, foi referente a que vídeo? Foi referente ao vídeo que eu gravei sobre o desligamento do pastor Anchieta Carvalho. E por isso eu coloquei no título do vídeo, esse vídeo vai ser publicado hoje, às 20 horas, no canal Maranata Anátema. Então, para explicar o processo, eu tive que recontar a história do desligamento do pastor Anchieta Carvalho, obviamente, então, ele passou a ser parte deste vídeo também, e hoje eu tenho algumas outras impressões que eu não tinha na época que eu gravei o vídeo. Então é interessante, eu vou retomar essa questão do desligamento do pastor Anchieta Carvalho, ok? Porque faz parte do processo, né, que o pastor Diniz está movendo contra mim. Então, aconteceu essa primeira audiência. Inicialmente eu pensei que ela se tratava de uma audiência de instrução e julgamento. E depois, então, que eu já tinha até gravado o vídeo, a doutora Raquel me falou, não, esse não era uma audiência de instrução e julgamento, era uma audiência de saneamento dos autos e organização do processo, que é previsto também pelo Código de Processo Civil. Eu que não tinha observado. Então, por conta dessa informação da doutora Raquel, vocês vão observar no vídeo que eu gravei, que o vídeo ele parece que ele termina antes da hora. Eu iria exatamente comentar sobre a questão do fato da sentença nunca sair, porque a impressão que eu tive, né, lógico, quando terminou o processo, pensando que era uma audiência de instrução e julgamento, eu pensei, poxa vida, então agora na audiência a Igreja Cristã Maranata vai então indicar duas testemunhas, e aí foi o que aconteceu. Houve a remarcação da audiência. Na verdade, não é nenhuma remarcação. Houve a marcação da audiência de instrução e julgamento para fevereiro de 2023. Então, quando terminou a audiência, eu fiquei com aquela sensação, puxa vida, eles não poderiam ter indicado essas testemunhas antes, né? Para que essa audiência, então, ela já pudesse deixar o processo concluso ao juiz, para que ele pudesse proferir, então, a sua sentença. Enfim, foi um equívoco meu, então, por isso, eu cortei o vídeo, porque as explicações dali por diante eram exatamente com eu pensando que se tratava da audiência de instrução e julgamento, que não era. Então, mas deixa eu explicar uma coisa para vocês. Agora, então, com as coisas mais claras para mim também. Por que o juiz marcou uma audiência para esclarecer algumas coisas, sanear o processo e organizar os fatos? Por quê? Porque ele não estava conseguindo citar a Igreja Cristã Celeiros. Isso é o que eu imagino. Por que ele não estava conseguindo citar a Igreja Cristã Celeiros? Porque a Igreja Cristã Celeiros não existe desde o início da pandemia, desde 2020, entenderam? Então, quer dizer, os fatos eles são próximos. O desligamento do pastor Anchieta Carvalho e a inexistência, né, o encerramento das atividades como pessoa jurídica da Igreja Cristã Celeiros. Então, ela já não existe mais. Como o juiz não conseguia citar, talvez tenha sido essa a razão. Mas aí, então, os advogados da Maranata aproveitaram essa audiência para poder dizer que eles querem apresentar duas testemunhas. Na hora eu achei, puxa vida, não é à toa que a sentença nunca sai, né? Um processo de 2020, então, depois de tanto tempo, agora que está havendo uma primeira audiência, que eu achei que fosse a audiência de instrução e julgamento, não era. Então, agora que está tendo audiência, ainda vão pedir testemunhas, esse processo ainda vai para o ano que vem. Então, aí eu encerrei esse vídeo nessa parte, porque realmente aí não faria mais sentido o que eu disse. Mas o que ficou gravado lá dá para entender a história do processo e o início da audiência. Então, eu estou aqui até explicando para vocês, né? Tem este vídeo, vai estar no canal hoje à noite, e uma nova audiência que foi remarcada para, então, dia 9 de fevereiro de 2023. Eu vou trazer todas as informações para vocês quando acontecer essa audiência. Se for possível gravar, eu vou gravar. Se não for possível gravar, eu vou apenas trazer as informações, mas quero manter vocês bem atualizados em relação a essa questão do pastor Diniz. É um processo muito interessante e que você pode perceber, então, essa movimentação contra os ex-membros, né? Não só por parte da igreja, mas agora, inclusive, por parte de um pastor que sequer
compareceu à audiência. Então vejam bem, é o que eu queria chamar a atenção aqui. Se você movesse um processo contra alguém, você não teria interesse em participar da audiência? Você moveu o processo. Você está achando que você teve algum direito seu que não foi respeitado, ou que você teve algum prejuízo, seja do âmbito moral ou material. Então você moveu o processo e no dia da audiência você não comparece. Foi o que aconteceu. O pastor Diniz não compareceu à audiência. Olha o interesse que ele tem no processo. Então, enfim, eu vou deixar de fazer qualquer consideração agora, até porque eu tinha feito essas considerações no final deste vídeo que eu cortei, tá bom? Mas eu achei melhor assim mesmo, Deus sabe o que faz, né? Eu vou deixar alguns comentários, uma parte do que eu falei, realmente eu vou deixar para comentar com vocês depois da sentença. Eu vou esperar a sentença para poder trazer para vocês aqui alguns comentários, desde o início dos fatos, passando pela audiência e tudo o que aconteceu, tá bom? Então, só para informar para vocês, aconteceu a audiência, eu explico os fatos, de todos os fatos deste processo no vídeo que estará hoje no canal Maranata Anátema. O pastor Diniz Cipreste não compareceu à audiência, tá bom? E essa audiência, uma nova audiência, foi marcada para o dia 9 de fevereiro de 2023, tá bom? E é isso aí que eu queria trazer essa informação rápida para vocês, só para poder atualizar, ok? Não perca este vídeo, é muito interessante, eu conto toda a história do processo. Maranata Anátema, 20 horas, hoje, dia 10 de novembro de 2022. Um grande abraço a todos vocês, fiquem na paz de Jesus e até o nosso próximo vídeo.